Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Calma Ribeiro e o assunto de hoje vai ser visão vertical e visão oblíqua da paisagem. Vamos lá? Para a gente começar a falar sobre esses dois tipos de visões, é interessante colocar aqui que a visão ela é um instrumento essencial, na observação e percepção do mundo em que você vive. Então, a partir do momento que você observa um elemento, você está aí gerando uma percepção acerca desse elemento. Observando seus materiais, observando suas características e por aí vai. Bom, então essa percepção de mundo, essa percepção dos elementos observados no espaço depende também, da tua posição em relação a esse elemento observado. Veja só essa imagem que eu trago aqui de dois indivíduos, apontando e argumentando aí de acordo com as suas percepções do elemento representado. E esse elemento representado é o número que está aqui abaixo. Perceba que eles estão posicionados diferentes, nas extremidades do número. E para o observador, da direita, ele, na posição que está, ele observa esse número como se fosse o número 9. Já o observador da esquerda, ele observa o número abaixo, pela posição que ele está, como número 6. E aí, como que vai ser discutido isso? Isso aqui, gente, é uma situação que acontece muito, muito mesmo, quando a gente não tem referência. Se por acaso aqui eu tivesse uma referência, de sinalização espacial, vamos dizer que eu passasse um traço aqui. A gente tem muito isso, Para diferenciar o 6 do 9, às vezes a gente passa um traço aqui embaixo. Se eu tivesse esse traço como sendo uma indicação de que esse número aqui seria o 6, por mais que esse observador estivesse nesta posição, ele também falaria o quê? Que esse número é o número 6. Caso não tenha nenhum tipo de referência, você vai ter conflitos de ideias e conflitos de percepções. Por isso que o ponto de vista, que é essa relação, da posição do observador com o seu objeto observado, ele tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque esse ponto de vista ele tem que estar bem referenciado. E na cartografia, a gente utiliza vários elementos aí para referenciar um objeto no espaço. Bom, seguindo aqui o nosso conteúdo, falando de visão vertical, a gente vai observar, a gente vai olhar um objeto, um elemento de cima, a modo que nós estivéssemos acima, num plano superior, do elemento observado. Quando você faz essa observação vertical, logo você tem aí uma visão dos elementos representados apenas pelos seus topos, Percebe que existe uma percepção mais simples daquilo que está sendo observado, Você não consegue identificar, por exemplo, dimensões como altura, largura, a não ser as dimensões simples do seu topo. Esse tipo de visão, gente, é muito utilizado nos mapas. Por quê? Esse tipo de visão ele proporciona a utilização dos símbolos pontuais, zonais, e lineares, para facilitar a interpretação aí espacial que está sendo representada. Aqui ao lado a gente vê uma imagem dos prédios de uma área urbana, onde você tem aqui a visão também vertical. Se você for observar, a maioria dos prédios só aparece o topo deles. Eu não consigo identificar, por exemplo, muitos detalhes de dimensões desse prédio. Isso acontece também nas imagens de satélites, na fotografia aérea,
e nos mapas em geral. Bom, o próximo é a visão oblíqua. A visão oblíqua, gente, ela é uma visão que te proporciona já mais detalhes desses elementos observados, né? Ao lado esquerdo aqui, eu coloquei a imagem, né, do menino observando a casa. Já essa observação, né, olha a posição do rapaz aqui, né, do menino, como ele está observando esse elemento casa. Essa posição proporciona, né, essa visão de dimensões, né? Na verdade, a gente chama aqui uma visão tridimensional, né, do elemento. Aí você consegue ver a altura, largura, enfim, profundidade e por aí vai. Como que seria assim um exemplo de visão oblíqua de uma paisagem? Seria simplesmente essa aqui, como está à direita, né? Foi uma fotografia aérea, uma foto aérea da paisagem na visão oblíqua. E aí você consegue observar, né, o que tem no teu horizonte e também algumas dimensões, né, dos elementos que compõem essa imagem, né? As fotografias elas mostram um pouco, né, quando elas estão no nível que você está acima, mas ao mesmo tempo que você consegue ver a lateral, vamos dizer assim, né, uma parte da lateralidade do elemento, e ela vai te dar a possibilidade de enxergar dimensões. E isso aí é uma facilidade da visão oblíqua. Então, gente, né, a aula era isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado.